Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui neste lugar? Aleluia. Eu já senti a presença de Deus aqui neste lugar. Na casa do Senhor nós temos que ficar atentos, irmãos, porque em qualquer minuto pode vir aquela palavra que vai saciar a sua sede. Deus tem tido misericórdia de nós. Amém? Louvo a Deus porque ontem nós tivemos aqui uma reunião abençoada, dedicada aos homens. Senti falta de muitos homens aqui ontem, mas Deus nos abençoou, nos trouxe um conselho, nos ensinou. Nós saímos daqui diferente ontem, pastor. Saímos daqui melhores em nome de Jesus, né? Deus mandou uma feijoadinha aí, incomodou um pouquinho, mas foi bênção, né, pastor Daniel? No final teve uma pizza maravilhosa aí. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? O pastor Júnior pediu para avisar, amanhã vai ter o nosso culto de koinonia. Você que participa de algum trabalho aqui na casa do Senhor, até aquele que não participa, mas tem desejo de participar, então a partir das 8 horas da noite, nós vamos estar aqui reunidos para cultuar ao Senhor, um culto especial destinado a um treinamento daqueles que trabalham na seara do Senhor. Amém? Então, amanhã às 8, koinonia. Sábado que vem, culto de casais. Amém, pastor André? Culto de casais. Meu irmão, não perca, meu irmão. Em nome de Jesus. Isso é... Casal, noivo e namorado também, ó. Coisa nova, hein? Sempre é só quem é casado. Dessa vez, casados, noivos e namorados. Venham em nome de Jesus. Participe, igreja. Sabe por quê? Porque é bênção para as nossas vidas. O que lapida as nossas vidas, sabe? Porque não tem ninguém que sabe de tudo, pastor. Ninguém sabe de tudo. Nós estamos sempre precisando aprender. Ah, pastor, mas eu tenho já 20 anos de casado. Não tem problema, meu irmão. Vem para cá. Alguma coisa da parte de Deus você vai aprender. Um conselho da parte de Deus para você continuar o seu casamento, sua família. Amém? E no outro sábado, então, segunda koinonia, sábado que vem, casais. E no outro, encontro de mulheres. Amém? Encontro de mulheres é maravilhoso. Não preciso nem ficar fazendo muita propaganda aqui. No mínimo 70. O de homens é mirradinho, vem de 10 a 15 no máximo. Mas de mulher, louva a Deus, porque a mulherada abraça a causa mesmo. É 70 para cima, não é isso? Graças a Deus. Então, mulherada, passando nesse sábado, no próximo, encontro de mulheres. Venha participar em nome de Jesus. Toda quarta-feira tem um culto de intercessão aí das mulheres, não é isso? Que horário? Às 3:30 da tarde, ciclo de oração, mulher de Deus. Você não tem noção do poder que tem a mulher que ora. Então, se estiver lá, sem fazer nada, acabou o gotino, não é isso? O gotino acaba umas 3 horas, não é isso? Sai da televisão, desliga em nome de Jesus e vem para cá orar. Amém? Porque Deus tem algo, Deus tem um mistério poderoso na vida da mulher que ora. Amém, igreja? Abre sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Vou pedir para o Wellington melhorar um pouquinho aqui o retorno para mim. Aumentar aqui um pouquinho esse retorno para mim, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Todos acompanhem a palavra de Deus. Deus tem um conselho para nos dar nesta noite, amém? Que Ele cresça e que eu diminua. Não fique aí esperando nada do pastor Rogério. Fique esperando algo da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Mais cortante do que uma espada de 2 gumes, aquela espada que corta nas duas laterais, e ela consegue alcançar a divisão da nossa alma, do nosso espírito. Ela consegue alcançar, a palavra é uma só, mas ela consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. E o que é isso? Graça. Amém, igreja? Graça de Deus. Então aproveite a graça de Deus neste momento. Preste atenção no que o Senhor tem para falar conosco, porque eu tenho certeza que Ele tem algo de especial para tratar em nossos corações. Amém, Bi?
Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27, eu pedi para você abrir a sua, esqueci de abrir a minha, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 9, vou ler 2 versículos, que é o 27 e o 28, que diz assim, ó: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que o esperam para a salvação. Amém? Vou ler novamente, que a primeira a gente sempre dá uma gaguejada, na segunda vai fluir melhor, então vamos lá. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém, igreja? Que Deus possa nos abençoar através desta palavra. Eu creio que nós temos algo para aprender aqui da parte de Deus. Preste atenção em nome de Jesus. E nesses 2 versículos, a gente separou aqui 4 pilares da fé cristã. Amém? É justamente o tema ali, 4 pilares da vida cristã. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que pode até ser que tenham bem mais pilares, fundamentos para uma vida cristã, mas esses 4 fundamentos que nós separamos aqui, eu acredito que são fundamentais para que nós possamos aprender nesta noite e ter uma vida com Cristo mais firme. Amém? É maravilhoso esse momento, igreja. É um momento que nós vamos aprender a forma de se aproximar mais de Deus. Não despreze esse momento em nome de Jesus. Preste atenção e vamos para a palavra de Deus. Bom, o primeiro princípio que eu tirei aqui, que nós separamos é: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Amém? A igreja pode repetir isso comigo? Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Se está ordenado, quem foi que ordenou? Alguém pode responder? Deus. Amém? Foi ordenado por quem? Por Deus. O próprio Deus ordenou ao homem morrer uma só vez. Há um Criador, há um Deus, o Criador de todas as coisas. Esse Criador, ele planejou uma história com início, meio e fim. E nós fazemos parte deste projeto de Deus, amém? Deste plano. Então, todos, sem exceção, um dia irão morrer, amém? Todos, sem exceção, temos uma data determinada para nascer e uma data determinada para morrer, amém? Isso foi ordenado pelo próprio Deus. Ninguém consegue mexer nisso. A ciência não consegue mudar isso. O dinheiro não consegue mudar isso. E por mais que você tenha disciplina, por mais que você cuide da sua saúde, por mais que você se exercite e faça lá uma musculação, por mais que você faça academia, por mais que você viva mais momentos de prazer do que de estresse, por mais, enfim, igreja, que você cuide da sua saúde, nada é capaz de mudar essa verdade. O homem, ele tem uma data certa para nascer e uma data certa para morrer. Bom, e o que é a morte, afinal? A morte, igreja, na verdade é uma sentença de Deus para a humanidade por causa do pecado. Abre comigo o texto que está em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 17 até o 19. Gênesis 3, 17 ao 19 diz assim, ó:
E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus, após o homem ter pecado e desobedecido a Deus, ele recebeu uma sentença, né? Antes do homem ter desobedecido a Deus, ele não morria, amém? O homem tinha direito de comer o fruto da vida eterna, mas ele desobedeceu a Deus, e por conta disso, foi sentenciado à morte. O versículo que nós lemos aqui está dizendo que o homem veio do pó, e ao pó ele tornará. Então a morte, ela é uma sentença de Deus para a humanidade, que veio por causa do pecado, por causa da desobediência. Ou seja, a morte é o resultado da desobediência, e todos nós estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Amém, igreja? Todos nós estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Portanto, todo mundo um dia irá passar por esse processo. E isso foi ordenado por Deus, isso foi sentenciado por Deus por causa do pecado. Amém? Bom, o versículo que nós lemos está dizendo: está ordenado ao homem morrer uma só vez. E se a ordem é morrer uma só vez, igreja, então a morte, ela põe fim à nossa existência. Amém? Não existe segunda chance. A morte põe fim à nossa existência na terra. Existem religiões que pregam que há uma reencarnação. A pessoa que fez mal durante uma vida, ela tem a chance de nascer numa outra oportunidade para poder fazer as coisas melhor, consertar os seus erros. E se ele vive de novo e não conserta os erros, então ele começa a nascer aí no corpo de um cachorro, no corpo de uma barata, não é isso? E assim vai, né? Enfim, isso não existe, igreja. É ordenado por Deus que o homem morra uma só vez. Amém? Depois que morreu, acabou a sua existência na terra. Não existe mais como retornar. Não existe mais esse processo de reencarnação. Isso é mentira. É uma só vez. Ao homem é ordenado por Deus morrer uma só vez. Portanto, uma só oportunidade de vida. Amém? Não existe reencarnação. E a vida é uma oportunidade única. E eu quero fazer a primeira pergunta para você, e não precisa me responder. O que você tem feito com a oportunidade de vida que Deus te deu? Como é que você tem vivido a vida que é a única oportunidade de viver que Deus te deu? De qualquer maneira, de qualquer jeito, fazendo o que bem te dá na telha? Vivendo uma vida distante de Deus, sem o temor de Deus, sem a proteção de Deus? Como é que você está vivendo a única oportunidade de vida que você tem? Porque ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Eu quero dizer para você nesta noite que a coisa mais importante da sua vida não é ser bonito, não é ser rico, não é ser famoso, não é ser inteligente, não é ter um monte de coisa, não é ser popular. A coisa mais importante da vida, meu irmão, para mim e para você, é se preparar para o fim da sua existência na terra. A coisa mais importante da vida,
não é conquistar. Porque tudo que o homem conquistar no dia que ele morrer, outra pessoa vai desfrutar. Tudo que você conquistar na terra pode até te dar uma sensação boa, sabe? Uma sensação de que nada vai acontecer com você, de imortalidade, sabe? Aquele negócio que deu certo hoje, aquele negócio que fez você melhor do que alguém, sabe? Se sentir o bonzão, amanhã aquele negócio já não vai existir mais. E você morrendo, outra pessoa vai usufruir de tudo aquilo que você ganhou ou conquistou. E se você baseou a sua vida em conquistar, a sua vida não tem sentido. Se você baseou a sua vida em possuir coisas, então a sua vida não tem nenhum sentido. E se você baseou a sua vida em adquirir mais bens e mais bens e mais bens, então a sua vida não tem sentido algum. Sabe por quê? Porque você não vai ter outra oportunidade de usufruir os bens materiais que você conquistou. Simples. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Quem está entendendo o que está sendo ministrado aqui essa noite? Nós vamos falar de 4 princípios e eu vou casar um no outro, então é importante que você entenda o que está sendo pregado agora para chegar no final diferente da forma que você entrou aqui hoje. Amém? E o versículo ele continua, e aos homens está destinado morrer uma só vez, quer dizer, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui está o segundo pilar que nós vamos falar nesta noite. Muitos, milhares de pessoas se perdem por não saber, ou não entender, ou então não acreditar nessa verdade. A verdade que haverá um juízo após a morte. Tem muita gente que pensa, morreu, acabou. E muita gente que está sofrendo tanto e sentindo pena de si mesmo, que acaba se autoflagelando, sabe? Tomando um veneno, atirando na própria cabeça, porque ele pensa, morreu, acabou os problemas. Se engana, igreja. Porque está escrito que ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo de Deus. As pessoas vivem a vida como bem entendem, porque elas pensam que morreu, acabou, mas a Bíblia afirma que haverá um julgamento após a morte. E nós somos enganados, às vezes, pelo querer possuir, pelo querer se dar bem, sabe? Em busca de prazeres, sexo, droga e rock and roll. A vida é curta, então eu preciso aproveitar o máximo que eu puder. Vale tudo para ser feliz, sabe? Se satisfazer, se realizar, é a coisa mais importante das suas vidas. E por isso, essas pessoas nunca vão encontrar o sentido da vida. E a verdade você está tendo o privilégio de ouvir hoje. Saber que todo mundo vai morrer um dia, isso aí você já sabia, meu irmão. Agora, saber que vai vir um julgamento depois da sua morte, opa, isso aí já é algo mais afunilado, já é algo mais... E eu quero dizer para você nesta noite, que este juízo será executado pelo próprio Deus, o justo juiz. Talvez se eu julgar uma situação dessa, da sua vida, eu vou julgar com injustiça. É por isso que o Senhor, Ele não permite ao homem se vingar.
Porque a vingança do homem, ela nunca é na proporção da real justiça. Alguém te olha feio e para se vingar você dá um xingo. Ou seja, o olhar é menor do que o xingamento que você fez. E por causa do xingamento a pessoa te dá um bofetão na sua cara. Ou seja, ela se vingou de uma forma maior. E por causa do bofetão você pega uma arma e atira naquela pessoa. Ou seja, nunca vai estar equilibrado. Portanto, Deus não nos permite vingança. Deus não nos permite ser juiz de ninguém. Do Senhor é a vingança, porque Ele é justo para trazer a punição devida de acordo com a justiça. Quem está entendendo o que está sendo ministrado aqui? E esse justo juiz, ele sabe muito bem as obras que você pratica aqui na terra. Esse justo juiz, ele sabe muito bem de que forma você trata a sua família, de que forma você trata seu patrão, de que forma você trata o seu funcionário, de que forma você trata os membros da igreja, os seus irmãos, os seus pais. De que forma você trata seus pais? De que forma você trata a sua esposa? Deus é justo e Ele vai julgar um dia. Portanto, meu irmão, morreu, ainda não acabou. E o que está ruim pode ficar ainda pior. Então eu te aconselho, seja forte e corajoso. Vai até o fim. Não entra nessa onda de, eu sou o cocô do cavalo do bandido, me perdoa a expressão. Não entra nessa não, meu irmão. Você é valioso para Deus. Jesus te ama. Foi por causa de você que Ele veio de lá do céu e morreu na cruz para salvar eu e você. E eu não sou melhor que você em nada. Somos todos iguais perante Deus. E a chuva e o vento que de vez em quando balança a sua estrutura aí também passa lá em casa, meu irmão. Também passa lá em casa. E eu não posso esmorecer, pastor. Sabe por quê? Porque se eu desistir da vida, eu vou chegar no julgamento diante de Deus como um derrotado. Pense nisso que eu estou falando nesta noite. O seu corpo, depois da morte, ele vai para a sepultura. Mas a sua alma, ela vai até a presença do Criador. O corpo vai ser enterrado, como é o costume, porque isso foi ordenado também, vieste do pó e ao pó voltará. Mas a sua alma, ela vai até a presença do Criador, e ali haverá um momento de prestação de contas, ou seja, as suas obras na terra serão julgadas pelo juiz justo, e ele é justo o suficiente para julgar essa causa com justiça, e dar para você exatamente o que você merece. E só existe duas sentenças, céu ou inferno. Não existe purgatório, não existe alma vagando, não existe missa do sétimo dia que vai dar paz para a alma daquele que já morreu. Meu irmão, ou é inferno ou é céu. Não existe outro julgamento, não existe outra sentença. E o justo juiz, ele vai julgar as suas obras. Morreu? Ainda não acabou. Seu corpo, ele vai ser enterrado, e para o seu corpo realmente acabou. A sua existência na terra realmente acabou. Mas agora vem o julgamento de Deus. E isso não é o pastor Rogério que inventou, está escrito aqui, nós estamos acompanhando junto. Amém? Nós estamos acompanhando junto. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Meu irmão, se você sair daqui gravado pelo menos o que já foi ministrado aqui, eu acredito que você já vai
pensar duas vezes antes de praticar algumas obras que você estava praticando antes de entrar aqui. Vai pensar duas vezes antes de viver do jeito que o mundo vive. Como diz aí fora, do jeito que o diabo gosta. Eu quero que você acorde amanhã lembrando dessa palavra. Depois da morte haverá um julgamento. E eu vou ter que prestar conta dos meus atos. Tem coisa que parece que foi impune, ficou impune. Tem coisa que parece que ninguém viu. Tem coisa que parece que passa batido. Tem coisa que te gerou lucro hoje, mas não agradou a Deus. E está escrito: se te pedirem tua alma hoje, o que tem preparado, para quem será? O homem que não entende o que está sendo ministrado aqui hoje, é considerado como tolo. No mundo vale o esperto. No mundo vale o esperto. Mas para Deus o esperto é considerado um tolo. Porque tem acesso a Deus e não se permite chegar perto de Deus. Ele até vem para a igreja, mas ele não tem compromisso com Deus. Ele pensa que vir para a igreja é só um ritual de purificação, de descarrego, de reposição das boas energias, e ele vai para casa e continua praticando as mesmas obras, e o mesmo Espírito que já acompanhava ele antes de entrar na igreja vai continuar acompanhando ele. Terceiro pilar que nós vamos tirar do texto é: o primeiro, está ordenado ao homem morrer uma só vez. O segundo, vindo depois o juízo. E o terceiro, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar o pecado de muitos. Jesus Cristo veio à terra, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, porque João diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele desceu até a terra, e Ele realizou ali o sacrifício da cruz. E eu quero dizer para você uma coisa que é dúvida para muita gente ainda: e as pessoas que morreram antes de Jesus, né? O que aconteceu com elas? Eu quero dizer para você que o sacrifício da cruz, ele valeu para aquelas pessoas que viveram e morreram antes do sacrifício da cruz. Amém? E o mesmo sacrifício da cruz, ele valeu para as pessoas que viveram no período quando Jesus morreu na cruz. E o mesmo sacrifício da cruz, ele é válido até hoje e enquanto houver vida na terra. O sacrifício de Jesus, ele foi uma vez só e valeu para sempre, para todos os tempos. O sacrifício de Jesus, ele valeu para quem viveu antes, durante e depois. E eu quero dizer para você, meu irmão, é impossível ser absolvido desse julgamento, ao qual eu citei antes, sem o sacrifício de Jesus. Impossível. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Por mais boas obras que você tenha, você não pode se salvar por si só, sem a dependência do sacrifício da cruz. Um exemplo para que você entenda isso: o pecado diante de Deus é como uma nota promissória, um cheque em branco, uma dívida.
um documento que mostra que você é culpado. E essa dívida é tão grande que nós não temos como pagar. Amém? Essa dívida é tão grande que nada do que a gente fizer, dinheiro nenhum neste mundo é capaz de pagar a dívida que nós temos para com Deus, que é a dívida do pecado. Mas o amor de Deus é tão grande, tão imenso, que não tendo como pagar a nossa dívida, Ele veio e nos perdoou. Ele veio e pagou o preço por nós. Isso é maravilhoso. Jesus pagou o preço por nós. Sabe, vamos lá abrir em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Abre comigo, meu irmão. Colossenses capítulo 2, os versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim, ó: e quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo Ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, Jesus pagou o preço do perdão dos nossos pecados. Aleluias. Nós não tínhamos como pagar, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. O homem, ao pecar, se tornou inimigo de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que mandou o seu Filho amado, João 3,16, morrer na cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é motivo de se alegrar. Sabe qual é o problema, igreja? O problema é que sobrou uma parte tão pequena para a gente, e a gente não consegue fazer. Sabe qual é a nossa parte? Crer e receber no sacrifício da cruz. Um homem, só uma história para você entender melhor, um homem trabalhador, honesto, ele cometeu um crime, e o crime que ele cometeu merecia a sentença de morte. A punição para o crime que aquele homem cometeu merecia a sentença de morte. Porém, por causa do histórico daquele homem, por causa da vida daquele homem, as pessoas, os vizinhos resolveram fazer ali um abaixo-assinado, intercedendo pela vida daquele homem. Escreveram ao governador, dizendo: esse homem é um homem trabalhador, ele tem 3 filhos para criar, ele nunca deixou faltar nada dentro de casa para os seus filhos, ele sempre trabalhou, ele uma pessoa exemplar, ele só cometeu esse crime num ato de desespero. Nós, moradores, vizinhos deste homem, nós intercedemos por ele, e nós pedimos o perdão. Senhor governador, se compadeça deste homem, e não o condene à morte. Aquela carta, ela trouxe um sentimento no coração daquele governador, e ele refletiu e falou: tantas pessoas falando bem desse homem, eu vou lá e vou perdoar ele. Fez lá aquela carta, aquele documento, liberando ele do mal que ele cometeu, colocou dentro de uma Bíblia, de um livro, só para você entender a história, se disfarçou, e o carcereiro mostrou o homem para ele: seu governador, esse é o homem. E o governador falou com aquele homem: bom dia. E o homem não respondeu, e ele insistiu: bom dia. E o homem disse: vai embora.
Eu não quero falar com ninguém. E o governador insistiu novamente: qual é o seu nome? Eu quero falar com você. E o homem disse: vai embora, você é surdo, você não está ouvindo o que eu estou falando? Some daqui. De tanto insistir, e o homem não querer ouvir a palavra do governador, ele foi embora, com a absolvição ainda no meio do livro em que ele estava nas mãos. O carcereiro, depois de ter liberado o governador lá na porta, voltou até aquela cela e falou: rapaz, você é um infeliz, você não raciocinou. Aquele homem que você maltratou, aquele homem era o governador da cidade, e ele trazia no meio daquele livro a sua absolvição. Ele veio aqui só para te libertar. Você está condenado à morte, ele veio aqui para rasgar a sentença de morte, mas você não o recebeu, você não o aceitou. Tudo que você tinha a fazer era aceitar, e você não fez. O que você quer dizer com essa história, pastor? Eu quero dizer que você tem uma dívida que te condena à morte, que vai te levar para o inferno, mas Jesus pagou o preço por você, e tudo que você tem que fazer é receber, é aceitar, é crer, é mudar suas atitudes, a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, a palavra toda que você está acostumado a falar, sabe, o jeito de ganhar vida fácil, roubando, matando, tirando coisa, mexendo no que não é seu, sabe, tudo que você tem a fazer é simples, é receber o sacrifício da cruz e mudar as suas obras, a sua forma de pensar. Mas você tem feito como aquele carcereiro: eu não quero. A parte mais difícil o próprio Deus já fez. E foi tão difícil que Deus virou o rosto. Foi tão difícil que Jesus esgotou o seu sangue na cruz. A dor que ele sentiu para pagar o preço do pecado que eu e você cometemos. E tudo que nós temos a fazer, tudo que nós temos que fazer é aceitar o sacrifício da cruz. Se Deus está falando é porque tem pessoas aqui que estão precisando ouvir o que está sendo dito. Deus não quer que você venha para a igreja como se fosse um clube. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um lugar de descarrego de energias boas, não. Isso aqui é um lugar para que a sua alma seja tratada. Isso aqui é um lugar para você ouvir o que é a verdade e o que não é a verdade. Cabe a você decidir aceitar essa verdade ou não. Cabe a você sair daqui e continuar praticando o que você está acostumado a praticar, ou você falar: a partir de hoje eu não quero mais praticar estas obras. Deus, sozinho eu não vou conseguir, me ajuda, Senhor. É só Deus que pode nos ajudar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas todos os dias eu oro: Senhor, me livra de pecar contra Ti, Senhor. Senhor, me livra de fazer o que é mal aos Teus olhos. Me livra de errar, Senhor. Todos os dias a minha oração é enjoativa, mas eu oro com as mesmas palavras todo dia: Senhor, me livra de pecar contra Ti, porque eu sei que depois da morte vem um juízo, vem um julgamento de Deus, e nesse julgamento há duas sentenças: céu ou inferno, vida ou morte. O que eu quero para a minha vida? E eu te pergunto: o que você quer para a sua vida? Você dá mais valor para esse tempo pequeno que nós estamos existindo aqui na terra? Então, meu irmão, a escolha é sua. Porque perto da vida eterna, a nossa vida é menor do que a tampa dessa caneta aqui.
É por isso, igreja, que o Evangelho é tão urgente. É por causa disso que o Evangelho é tão urgente. E às vezes nós despertamos o ódio das pessoas, porque as pessoas pensam que nós estamos querendo ser melhores, que nós estamos achando que só a nossa religião salva, né? Nós somos tidos como protestantes. Mas por amor, Deus nos revelou essa palavra que está sendo ministrada aqui. E é tão urgente isso, igreja, que você só tem uma oportunidade, você precisa se dar conta disso. A oportunidade que você tem é essa. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e ninguém sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. E no dia que isso acontecer, meu irmão, aí o seu corpo vai ser enterrado, né? Mas a sua alma vai subir até a presença do Criador. E ali, meu irmão, não tem como você justificar. A mulher que tu me deste me fez praticar todas as obras que eu pratiquei, que nem Adão fez, né? A mulher que tu me deste me influenciou. Meu irmão, você só é influenciado se você quiser. Se você decidir que a partir de hoje você não tem mais vício, então você vai conseguir em nome de Jesus. Se você decidir que a partir de hoje você não rouba mais, você vai conseguir. Se a partir de hoje você decidir que não vai usar mais droga, não vai mais praticar sexo ilícito, você vai conseguir em nome de Jesus. Mas se você não decidir, meu irmão, ninguém pode decidir isso por você. E se ao sair daqui, né, que não aconteça, mas se acontecer de ao sair daqui, você morrer no meio do caminho, Deus é justo para julgar se você deu ouvido ao que foi ministrado aqui, ou se você tratou esta reunião como mais uma reunião qualquer. Quem está entendendo o que o Senhor está ministrando aqui nesta noite? A escolha é sua, meu irmão. Deus é justo. Para mim você pode até mentir. Eu posso até mentir para vocês. Mas para Deus, meu irmão, não tem como. A carta que ele mandou para 7 igrejas começou da mesma forma. Eu sei as suas obras. Eu sei as suas obras. É por isso que o Evangelho é tão urgente. É por isso que a transformação de vida, de atitude, é tão urgente. As suas conquistas, meu irmão, não valem nada para Deus. Aquilo que deixa você se sentindo bonzão, aquilo que deixa você arrogante, presunçoso, aquilo para Deus não vale nada. O que vale para Deus é um joelho dobrado, um coração sincero e uma boca que pede perdão ao Senhor todos os dias. Já tiramos aqui 3 pilares, vamos para o último. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, por último, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Depois de 40 dias de ressuscitado, Jesus subiu aos céus na presença de mais de 500 pessoas, e as pessoas ficaram olhando para o céu atônitas. E Jesus subindo, daqui a pouco alguém falou para eles assim: por que vocês estão olhando
como se ele não fosse voltar. O mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, um dia ele há de voltar. Mas dessa vez ele não vai voltar para sofrer de novo pelos nossos pecados, porque ele já fez isso uma vez, e uma vez serviu por toda a vida. Abre comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15, 16 e 17. Está dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele virá a segunda vez, não para sofrer de novo, mas para buscar a igreja do Senhor, para buscar aquele soldado valente, que não inventou uma desculpa para não servir a Deus da forma que se deve servir. Ele virá buscar aquele que não se dobrou aos deuses de Baal. Ele vem buscar aquele que tomou a decisão de viver para agradar a Deus. E eu digo isso porque é fato, é uma decisão. Nós temos a livre escolha, mas nós precisamos decidir. E Deus não vai influenciar na sua decisão. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: os sinais são claros, e esta volta está mais próxima do que nós podemos imaginar. Fome, peste, guerra, esfriamento do amor, apostasia, fenômenos naturais, filho contra pai, pai contra filho, coronavírus, acordo de paz. Os sinais nos mostram que essa segunda vinda está para acontecer a qualquer momento. Pode ser até agora. E aquele que for arrebatado, ele praticamente não, ele já foi arrebatado, porque já foi absolvido diante de Deus. O homem, ele não pode salvar a si próprio. Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. Mas aquele que vai ser arrebatado, ele foi justificado pelo sacrifício da cruz. Justificado pelo sacrifício da cruz. O problema é que nem todos creram e aceitaram o sacrifício da cruz. Mas para aqueles que creram e perseveraram e decidiram viver para Cristo, esses serão absolvidos ainda em vida, e não conhecerão a morte, e serão arrebatados e subirão glorificando a Deus ao encontro de Jesus lá em cima nos ares. Meu irmão, vai ser maravilhoso. Mal posso esperar por esse dia,
vai ser maravilhoso. E todos os dias eu oro: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não quero ficar, eu não quero ser condenado à morte. Eu quero subir, eu quero ser absolvido. Senhor, eu sou um pecador, mas eu não tenho prazer em pecar. Mas quem não for arrebatado nessa ocasião, passará por um período de 7 anos de grande tribulação na terra. Esse período, meu irmão, praticamente você estará por si. Falei isso para minha filha hoje. Ela falou: se eu tivesse muito dinheiro essa hora eu ia estar viajando, curtindo. Eu falei para ela assim: haverá um tempo em que as pessoas vão ter muito dinheiro, mas não vão poder gastar, se não tiver na sua mão a marca da besta, ou na sua testa, a marca do anticristo. Você não vai conseguir passar no hospital, numa consulta médica. Você não vai conseguir comprar o alimento necessário para sustentar sua família, mesmo com dinheiro, porque o dinheiro passará a não existir mais. O que vai existir vai ser a marca. E todo o dinheiro que você lutou a vida inteira para ganhar vai se tornar em nada. E para comer você vai precisar aderir à marca. A marca do anticristo. Como uma espécie de contrato vendendo a sua alma ao diabo. As pessoas que não aceitarem essa marca irão sofrer as mais violentas punições, as coisas mais horrorosas que já se viu. Será um tempo de dor e de ranger de dente. Será um tempo de grande tribulação. E a Bíblia diz que nunca houve um tempo tão terrível como esse tempo. E muitos vão olhar para o céu e dizer assim: mas Senhor, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos isso ou aquilo. E o que vão ouvir é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Em outras palavras, eu dei a oportunidade para você, naquele culto onde o pastor Rogério pregou aquela mensagem enfática, aquela mensagem que incomoda, aquela mensagem que às vezes é chata, é dura. Você saiu daqui e continuou a mesma pessoa. Eis que diante de vós eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o próprio Deus aconselha: escolha, porém, a vida, para que viva. Qual é a desculpa que você está usando para não servir a Deus? Qual é a desculpa que você vai dar se você ficar para a grande tribulação? Agora, sabendo você que haverá um julgamento e que o Deus que vai julgar, o Criador de todas as coisas, é justo, eu te pergunto, não precisa responder: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O justo juiz está errado em condenar você ao inferno? Eu não sei as suas obras, você sabe. Ele estará sendo justo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pastor, como que eu sei, pastor, que eu sou salvo, que eu vou ser arrebatado? Como que eu sei, pastor? Meu irmão, algumas evidências do salvo são: o pecado não tem poder sobre ele. Tem gente que fala: é mais forte do que eu. Mas se você é um servo justo, temente a Deus, então o pecado não é mais forte do que você. Você consegue controlar o seu desejo de pecar. Amém? Então, a primeira evidência de um salvo, de um que estão esperando, aguardando a volta de Cristo é: o pecado não tem poder sobre você. A segunda evidência é: se pecar, logo se arrepende, fica triste e não quer cometer o mesmo pecado novamente.
A terceira evidência é: no dia a dia ele odeia o pecado, ele não compactua com o pecado, ele não quer uma vida de pecado. São as três evidências que mostram que você está esperando o arrebatamento, junto com todo o povo de Deus. Pastor, mas e as evidências que são daqueles não salvos? Quais são? Os não salvos, eles continuam traindo, eles continuam roubando, eles continuam matando, se drogando, se prostituindo, adulterando, duvidando, apenas frequentando a igreja, mas sem compromisso com Deus, infiéis, sem mudança de vida, praticando as mesmas obras que o mundo, e por aí vai. As evidências dos salvos e dos não salvos, elas são suficientes para a gente entender, se autoexaminar e se auto-condenar, sem precisar nem o juízo de Deus chegar. Realmente as minhas obras são impuras, são obras de um ímpio. Você mesmo sabe. Ou então, as evidências vão mostrar se você está esperando a segunda volta de Cristo. Aquela que nós lemos lá no livro de Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estarmos vivos, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor lá nos ares. Eu quero dizer uma coisa para você, para encerrar, igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. Você não é melhor do que aquela pessoa que está no mundo praticando as obras do mundo. Você também é um pecador, assim como eu. A diferença é que nós cremos e aceitamos o perdão da nossa dívida. A diferença é que nós cremos e recebemos o perdão dos nossos pecados. E a evidência que nós não continuamos na nossa vida de pecado, ela é clara. Qualquer pessoa pode notar uma pessoa que é temente a Deus e uma pessoa que não teme a Deus. Amém? Examine, pois, o homem a si mesmo. Todos vamos morrer, porque está determinado por Deus, um dia. Depois da morte haverá um julgamento. Amém? Depois da morte haverá um julgamento. Jesus morreu uma só vez para pagar o pecado de muitos. E por último, Ele virá a segunda vez para buscar aqueles que o esperam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Se essa palavra te abençoou, aplauda e glorifica o nome santo do Senhor.
és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos declarar: vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. breve virá, Jesus em breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Mais uma vez. Breve virá, Jesus em breve virá.
encerrar, só esse refrãozinho assim, ó. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, glória. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Glórias a Deus, aleluia. Vá com essa palavra em nome de Jesus, amém? Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua semana. Que a mão de Deus esteja sobre cada um de nós. Vamos erguer a nossa mão. Que o amor de Deus, que a graça e a virtude do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém, amém, aplausos.